A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para o mundo, para mim, para ti, para nós, e vai esparramando para todo mundo. Amados, hoje é dia 7 de agosto de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus como ela é. Vamos falar sobre a missão do Filho de Deus, São João 3, 16 a 21. Vamos ler e vamos orar e meditar nessa palavra de Deus. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus não enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens o amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chegam para a luz, a fim de não serem arguidas as vossas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Querido Deus, bondoso Pai, essa é a tua palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca no meu coração, na minha mente, meus lábios, a palavra, Senhor, e para entrar em cada coração, que alegre o coração desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse pastor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu medito na palavra de Deus e começo orando e vendo a mão de Deus para conosco. Veja bem, que Deus amou o mundo do qual eu era o pior dos homens, de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto final. Você já imaginou, meus irmãos, que amor é esse que Deus tem? Por isso, quem sou eu para determinar como você, irmão e irmã, jovem, tem que ser para fazer a minha vontade, visto que quem morreu não foi eu. E quem enviou o Filho para morrer por você não foi eu. Quem enviou o seu único Filho para morrer por você foi o Pai, o Deus Criador do céu e da terra, que te ama de tal maneira que deu seu Filho, que não tinha pecado, para morrer no seu e no meu lugar. Por isso que eu acho que a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, essa doutrina não é pesada. Porque se eu tomar para mim, sabendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer, para que todo que nele cresce fosse salvo, não perecesse, mas que tenha vida eterna com ele. Quem sou eu, minha irmã, para te ajudar, julgar você? Você creu em Jesus Cristo pela palavra.
Deus te fez moradora na eternidade, que deu para você, pela sua crença, a vida eterna. As fraquezas estão na carne, as necessidades estão na carne, na sua carne como está na minha carne. Por isso que eu acho tão importante o ensinamento, porque o único que ensinou que não podia, não devia, não podia falar, nós somos assim, era só Jesus Cristo. Porque ele não conheceu o pecado, ele não tinha fraqueza da carne, ele era filho de Deus. Os demais ensinadores e pregadores, todos, se quiserem ser homens de Deus, que Deus aprove o ensinamento, a pregação do Evangelho por ele feito, tem que se colocar no lugar de você que está lá embaixo, de você que está ouvindo, que Deus amou você, a mim, o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu vejo aqui, meus amados, se Deus não enviou seu filho com a incumbência de julgar o mundo, e sim de salvar, como é que Deus me enviaria a mim, que não posso salvar ninguém de nada, para julgar esse povo? Deus me chamou para apacentar as ovelhas, para fazer parte dessas pessoas que vai morar na eternidade, que Deus concedeu quando esse povo aceitou Jesus, como se concedeu a mim também. Eu tenho que entender que eu sou cheio de falha, tanto quanto ou mais do que você, meu irmão e minha irmã, que entende que é falha, é fraca. Eu tenho que me colocar no seu lugar, tanto quanto você, ou mais falho do que você. E você não pode me julgar, porque Deus não deu também para você a incumbência de me julgar. Porque você não pode, com seu julgamento, me salvar e nem me mudar. Ainda que você desse a sua vida por mim, não me salvaria. Que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois ele diz no 17, porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O pai disse para o filho, meu filho, você vai ao mundo, não julgue o mundo, porque na frente de você vai a palavra pelo meu espírito. Aquele que não crê na palavra que tu falares, este será julgado. Estão sendo julgados porque não creram na palavra que eu enviei. Mas todo aquele que crer na palavra que tu pregares, tu não julgarás, salvarás, garantirá a eles a vida eterna. Para que ele seja purificado, enviarei o Espírito Santo, que faz dia a dia lembrar da sua fraqueza, dos seus pecados. E todas as vezes que eles reconhecerem que erraram, pecaram, e me pedirem perdão, eu perdoarei, para cumprir a palavra que eu estou te dando. Aquele que crê terás a vida eterna. Não julgue. Não coloque um peso nas costas. Eu estou comprando esse povo das garras de Satanás, com toda impureza. E vão continuar lá na impureza. Diga para o meu povo, eu não vos tirarei do mundo. Eu peço ao Pai que guarde de vocês no mundo.
Neste mundo tem prostituição, nesse mundo tem adultério, nesse mundo tem mentira, nesse mundo tem crimes, nesse mundo tiram a vida um do outro, nesse mundo tem homens e mulheres corruptos, nesse mundo tem muitas enfermidades, nesse mundo tem tudo, tem muita macumbaria, tem muita obra de Satanás. Mas eu não vou tirar vocês aqui. Vou guardar nesse mundo. Eu vou enviar anjos para guardar e o Espírito Santo para te sustentar. Quando passares pelas águas, a água não submergirá sobre ti. Quando passar pelo fogo, a chama não arderá. Todo aquele que crê na tua palavra, não a julgue. Salve e garanta a ele a vida eterna. Essa foi a missão do teu filho, do Filho de Deus. Quando ele me chama para apacentar, eu lembro do que ele fez com Pedro, o grande apóstolo. Pedro, tu me ama mais do que a esse aí. E Pedro volta e diz, sim, Senhor, eu te amo. Ele anda mais um pouquinho, diz, Pedro, tu me ama mais do que esse. E quando a primeira vez que ele falou, ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Andou um pouquinho mais e ele tornou a perguntar, ele disse, sim, Senhor, tu te amo, tu sabe, apacenta os meus cordeirinhos. Mais um pouquinho. Ele torna perguntando. Ele disse, ficou triste, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, pastoreia minhas ovelhas. Tem 3 partes. Uma hora, pastoreia primeiro, depois apacenta o rebanho, os cordeirinhos e apacenta as ovelhas. Jesus Cristo está dizendo para mim, Antônio, quando você pregar esta palavra, dê ânimo a essas irmãs, esses irmãos, esse jovem, essas ovelhas que está em pé hoje e amanhã cai, dizendo, mas vocês creem que Jesus Cristo é maravilhoso, é misericordioso e perdoa? Sim, eu creio, mas eu não aguento. Eu sou fraco, eu não sei levantar. Mas se ele crê, você conhece, sabe que você errou, você pecou. Eu sei que eu estou pecando, eu pequei, mas eu sou fraco. O Senhor Jesus Cristo perdoará. Jesus não veio para condenar o mundo. Aí o Pai falou com Jesus no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Minha irmã, você crê em Jesus Cristo? Você crê nesta palavra? Não julgue a você mesmo. Não aceite julgamento de fora e não julgue a ninguém, porque você e como eu, nós somos filhos por adoção. O único filho que morreu para nos salvar foi o Filho de Deus. Ele nos adotou como filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Não tem julgamento, minha irmã, para você. Não tem julgamento nem condenação. Se você crê no Senhor, não será julgado. O que não crê está julgado. Por quê? Porquanto aquele que não crê nesta palavra, não crê que Jesus Cristo nasceu e morreu, foi crucificado, morreu por nossas culpas para nos salvar. Aquele que não crê nessa palavra, esse sim está julgado. Não é para ser julgado por mim, veja bem, e nem pela igreja, e nem por nenhum pastor. Aquele que não crê no Filho de Jesus Cristo, no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito, não é para me julgar e condenar. A Bíblia diz que ele está julgado. Veja por quê. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
ele está julgado. Deus falou com seu filho, não julguem. Você vai ao mundo para salvar, não para julgar o mundo. Então todos aqueles, meu filho, que você passando pregar essa palavra e crerem na palavra, decreto a tua palavra, serão salvos e herdarão a vida eterna. Para resolver o problema da luta, das fraquezas, do pecado, que eles continuarão no meio desse pecado e praticando o pecado também. Eu enviarei primeiro anjos para guardar a entrada e a saída, para que o inimigo não matem. E o Espírito Santo para morar no coração deles, que esse Espírito Santo fala com eles. Aquele pecado que você cometeu entristeceu a mim. E o Espírito Santo que está em você é o mesmo Espírito Santo de Deus que estava em Cristo Jesus. O Espírito Santo não veio em você, nem em mim, minha irmã e meu irmão, para nos condenar, nem para nos julgar. É para nos santificar, nos purificar, nos orientar, nos mostrar o perigo e levantar quando nós cairmos. Porque nós cremos na palavra de Jesus Cristo. Por isso nós temos direito da vida eterna. Não temas. Não precisa você impor, tem que ser assim. O ensinamento da palavra de Deus é com muito amor, com muita graça. Eu quero dizer que não é todos que recebem de Deus a incumbência para ensinar a palavra de Deus. Tem muitos ensinadores. Eles estudam a palavra, fazem juízo do seu pensamento, mas não buscou do Pai o que é para que ele quer que fale com a igreja. E Deus está precisando de homens e mulheres que sentam para conversar com as ovelhas. O bom pastor, ele anda no meio das ovelhas. Ele tira os carrapichos que está nas lãs das ovelhas. Ele procura aquela que está mancando. Ele deita ela e procura a enfermidade. Ele engessa. Aquela que está seca, está magra, ele examina e dá vitamina. O bom pastor, ele não come a gordura das ovelhas, não deita na lã das ovelhas. Ele carrega a ovelha com a lã e com a gordura nas costas, quando ela está tropeçando. Ele não julga a ovelha grande e a bonita e não troca pela pequena, feia e magra. Ele tem igual maneira as duas. Você entendeu, meu irmão? Você crê na palavra. Então você não está condenada, não será condenada, você é salva, tem direito de vida eterna, será acompanhada pela pessoa bendita do Espírito Santo, guardada pelos anjos celestiais e abençoada pelo Pai. No momento da sua queda, da sua angústia, da sua tristeza, da sua fraqueza, no momento que você cair, antes de você entrar em desespero e dizer, vou sair da igreja, vou deixar de Jesus, volte, entre o seu quarto, tranca a porta, você sozinho aqui, o Pai, Filho e o Espírito Santo está ali com você. Um coração voltado para Cristo, confessa o seu pecado sem colocar culpado. Entendeu? A persuasão que você sofreu não coloca pecado, quem foi o culpado. Porque Jesus Cristo não apresentou os culpados da sua morte, da sua perseguição. Pelo contrário, pediu ao Pai que perdoasse. Está entendendo?
Nós vamos falar agora no versículo 19, que disse assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o julgamento. O julgamento é esse. Deus falou com Jesus Cristo no versículo 16 para pregar o evangelho, porque todos quanto nele cresce não perderia a vida eterna, mas ganharia a vida eterna. E no versículo 17 ele disse: eu estou te enviando ao mundo, não é para julgar o mundo, é para salvar. Porque eu vou mostrar para você no versículo 18, você vai ver, meu filho, está escrito lá também, vai estar marcado, que aquele que não crê, você não julgue, ele já está julgado. Portanto, não creu na palavra que eu mandei você pregar, então ele está julgado. Agora, no versículo 19, você vai ver, meu filho, que o julgamento que eles receberão são estes. O julgamento é este, que é a luz, que é você, meu filho, que vai ao mundo, veio ao mundo. Mas os homens que é o mundo que lá está, eles não aceitaram. Eles amaram, entendeu? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as obras daqueles homens, meu filho, eram más. Por isso que eles amaram as trevas. Às vezes, meus irmãos, hoje, nos últimos dias, tem esse negócio. Tem homem que ama muito mais a fama do que Jesus Cristo. Ama muito mais a riqueza do que Jesus Cristo. O julgamento está feito pela palavra. Você chega num homem e indica para ele: você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se ele disser eu aceito, ele pode ser dono da maior empresa do mundo, o mais rico. Ele diz: eu aceito esse Jesus como Salvador da minha alma. Esse homem vai ser como aquele homem que estava enfermo, que era rico, e ele disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele vai ser rico aqui na terra e no futuro, na eternidade, ele vai entrar nos céus pelas portas. Porém, aquele que disser eu não entro em área de Deus, ou não acredito, eu tenho boa vida, é fruto do meu trabalho, sou honesto, pago os meus impostos, ele está julgado. Porque ele foi quem falou que ele não aceita Jesus Cristo. É ele que não é obrigado a aceitar. Irmãos, morar no céu, morar com Cristo, na eternidade, no paraíso, é diferente. É muito mais importante do que nós sermos rei, presidente, qualquer posição na terra. Tudo que tem aqui na terra passa. O presidente da nação vai morrer e vai ser queimado por causa da vaidade ou enterrado e vai ser desfeito. A alma que vai chegar diante de Deus. O rei, o homem mais rico do mundo, mais imponente, aqueles que matou várias pessoas porque tinha o poder da morte na mão deles aqui na terra, eles não creem na santidade, no poder e na palavra de Deus, mas estão condenados, está julgado. Eles é julgado antes do tempo. Vai morrer,
sem salvação. Aqueles que crer vai entrar na vida eterna, mas aqueles que não crer vai entrar na condenação eterna. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então é gostoso ouvir e ensinar essa palavra, porque é meiga, é doce, confortante. Você já pensou, minha irmã, você passar tristeza, angústia, necessidade, fraqueza, você pecar em sonho, pecar em pensamento, em desejo, ou mesmo fisicamente, por necessidade, e dizer, Pai, eu pequei. Olha a minha situação, eu sou fraco ou fraca. Como Deus se agrada quando o homem ou a mulher peca e chega diante dele se humilhando e dizendo, Pai, eu fraqueci, eu sou fraco, eu sou uma fraca. Deus estende as mãos e a perdoa, como fez com aquele filho pródigo, que pegou todo o bem que o pai dele deu a ele, sua herança, foi para o mundo e gastou tudo na prostituição. Bebedice, mulheres, com tudo. E quando estava a perecer, ele voltou para o pai e disse ao pai, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim um dos teus jornaleiros. O pai imediatamente chamou seu servo, mandou trazer um anel novo e uma parcata nova, calçar os pés do filho, colocou um anel, mandou matar um rei e fizeram uma festa, porque disse Deus, diz o pai, esse homem, esse moço estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que alegria aquele pai ficou. Que alegria terá o Pai eterno quando nós voltamos para ele e dizemos, Pai, pequei contra ti, pequei, eu sou fraco. Ele diz para os anjos, recolhe, sustenta. O Espírito Santo entra no coração. O Pai o perdoa, porque ele diz para você, minha filha, meu filho, a ti foi direcionado o reino dos céus, porque você creu lá no começo da sua vida, da sua fé, na palavra do meu filho Jesus. E ele disse para mim, ensina o meu povo, que não é pesada a minha palavra. Tudo o que eles têm que fazer é colocar a vida nas minhas mãos e eu enviarei o poder para suportar as angústias. E quando caírem em algum tropeço, não esconda, volte-se para mim, porque eu estou vindo. Volta para mim. Tranca a porta da sua casa e confessa as suas fraquezas. Eu quero ouvir dos seus lábios, do seu coração, dizendo que você pecou. Eu estou pronto para perdoar. Minha irmã, nós vamos entrar lá na glória. Tudo que nós conversamos e falamos, nós falamos porque Deus nos dá a voz, autorização, liberdade para vivermos amando um ao outro. Vamos ver o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Mas você, meu irmão e minha irmã, nós, a igreja, nós pecamos, mas não praticamos o mal. A prática do mal é matar, roubar, destruir. Nós pecamos, mas não vivemos matando, roubando, destruindo.
A prática do mal é dormir, sentar no nosso leito para meditar como vamos mentir para o outro, a pessoa no dia seguinte, para usurpar uma posição. Isso é pecado. Por isso eu falo para a igreja, olha, nós, os cristãos, não temos parte, não devíamos fazer parte da política suja deste mundo. Nós estamos neste mundo, no meio de um mundo pecaminoso. Não basta os pecados, das fraquezas da nossa carne, que nós temos que pedir perdão ao Senhor, ao passo que nós fomos chamados. Se Jesus Cristo fosse um líder, o incentivador daquele tempo, e aquele povo tivesse o matado, sendo eles seguidores ou incentivadores do povo de Deus, aos romanos, nós teríamos o direito, porque o nosso mestre fez isso. Mas aquele direito que os homens mostram para a igreja, que José do Egito, Deus levantou para ser um governador. Eu concordo em uma parte. Mas qual foi o momento da vida de José que ele se meteu em política ou candidatou a alguma coisa? Foi Deus quem preparou o caminho e deu a ele o dom da revelação para revelar o sonho daquele rei, porque vinha uma praga de seca de 7 anos, iria exterminar a nação de Israel, aquele povo que Deus tinha feito uma nação especial. E Deus, sabendo disso, ele não deixa acontecer. Ele sempre envia um profeta, sempre enviava um anjo, enviava um profeta na frente para determinar a nação de Israel o perigo de amanhã. No caso de José, Deus usou daquilo que os seus irmãos fez, da maldade deles, foi permissão de Deus. E Deus cuidou de José. Até ele chegar na casa de Faraó, no reinado, para sentar ali, depois de ter ele revelado, interpretado a revelação, o sonho de Faraó, ele apanhou, foi preso, foi caluniado, sofreu muito. Será, meus irmãos, que nós, os crentes, queremos viver desse jeito para chegar lá no governo, apanhando da polícia, sendo preso, para ir lá no Palácio do Planalto, chamado pelo presidente para interpretar um sonho dele? Do jeito que estava José, não, né? Então deixa de ser meninos. Nós somos mais do que o presidente da nação. Somos mais do que os juízes. Somos mais do que os reis da face da terra. Nós somos filhos de Deus. Está entendendo? E o nosso Deus tem exército de anjos para nos guardar. Oxalá, se a igreja amasse uns ao outro como a si mesmo, como se a igreja estivesse nos pés do Senhor, reconhecendo as fraquezas, amados, Deus enviaria exército de anjos para livrar a igreja do pior, das guerras. Se nós não guerrearmos, Deus envia os anjos para guerrear por nós. E nós só de joelho orando, agradecendo a Deus, e Ele nos guardando e nos cobrindo com o sangue do Cordeiro. Deus acaba com a nação para livrar um povo. Deus acaba com reis, com o exército inteiro para livrar um povo dele. Está na Bíblia. Está entendendo? Agora, se nós for guerrear com os nossos braços, nós vamos pecar, vamos xingar, vamos murmurar. Amados, irmãos e irmãs, por que eu falo mais às irmãs? São mais vocês, mulheres de Deus, que dão ouvido à palavra. 21.
Quem pratica, veja que falou que os homens amaram mais as trevas do que a luz, não chegaram para a luz para não serem redarguidas os seus feitos, porque eram más as suas obras. Quem pratica, 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Está vendo, irmão? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade, quer dizer, quem pratica a verdade não é porque ele é santo, ele pratica a verdade. Se ele errar, ele diz: eu errei, me perdoa. Se ele errar, ele diz: eu estou errado, eu reconheço. Entendeu? E chega e pratica a verdade, ele aproxima-se da luz. Eu vou chegar, a luz é Jesus Cristo, é o Pai. Eu chego diante dele, do Pai e do Filho. Aproximo dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, meu Pai. Misericórdia. Essa é a verdade. Não importa, não vou falar que foi o irmão, que foi a irmã, que me persuadiu ao pecado. Foi eu quem pequei, eu quem errei. Esta é a verdade. O Senhor o sabe. Eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Me perdoa. E Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer: lá no começo eu falei, enviei meu filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, todo aquele que nele crê. E você creu. Nessa caminhada, você errou, pecou, você está dizendo que pecou, e eu sei. Eu estou contente porque você reconheceu as suas fraquezas e está dizendo ao Pai que depende dele para você entrar no reino dos céus, que foi dado por ele, depende dele agora e sempre dependerá. Está entendendo? Porque as nossas fraquezas são muito. Mas quando você fala a verdade, você se aproxima da luz. Está entendendo? A fim de que as suas obras sejam manifestas. Quando você fala a verdade, você se aproxima, eu se aproximo, nós se aproximamos da luz, para que as nossas obras sejam manifestas neste mundo, diante de Deus, diante do ser humano, diante da igreja e da família, porque as nossas obras são feitas em Deus. Não foi, ainda que eu sou fraco, ainda que eu erro, mas as minhas obras não foram feitas no demônio, foi feita em Deus. A fraqueza provém de mim, mas as obras provêm de Deus. Quando uso da verdade, pratico a verdade, me aproximo da luz. Você já imaginou, minha irmã, você receber do Senhor, nosso Pai, nosso Criador, esta palavra, que você se aproxima de Deus, para a glória do Pai? Eu te amo, meu pai, minha irmã, meu irmão. Eu te amo, meus amigos e amigas. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo fale nos vossos corações. Amém? Que Deus possa falar. Sempre você, meu irmão, fale a verdade. Se aproxime da luz, para que as vossas obras seja manifesta. Porque as suas obras, minha irmã e meu irmão, as minhas obras, nossas obras, são feitas no Pai, em Deus, Criador do céu e da terra. É pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós vivemos aqui e vamos morar na glória.
É pelos exércitos de anjos que nos guarda que nós temos sido livrados da morte dia a dia dos ladrões e salteadores. Ore pelos adultos, prostitutas, afeminados. Ore por esse mundo, pelo presidente, pelos governadores. Vamos orar. E todo aquele que crê será salvo e curado das enfermidades. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, se a tua palavra que foi transmitida, meu Pai, que o Espírito Santo coloca nos corações de cada irmão e de cada irmã. Pai querido, alcança o ladrão, o salteador, o adulto, a prostituta, o afeminado, o macumbeiro, o imacumbado, o passador de drogas, estuprador de vida. Ó Pai, levanta, Senhor, o homem e a mulher caídos no lamaçal do pecado. Visita o presidente da nação, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, senado, juiz da corte. Ó Pai, visita as nações subvizinhas. Senhor, visita o Planalto, Pai, ainda com providência. Tem misericórdia das almas, desse mundo que jaz o maligno. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia dos pastores. Tem misericórdia da minha família, Pai. Deus abençoa minhas filhas, minha esposa, minhas netos, meus genros. Abençoa meus vizinhos, Pai. Abençoa as irmãs que vão ouvir esta palavra. Cura das enfermidades, não importa o tipo de enfermidade, o poder está na tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos,